Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês de família, mês de maio, nós estamos visitando algumas famílias, aprendendo algumas lições preciosas a respeito da visita de Jesus entrando em sua casa. E hoje nós vamos falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E diz assim a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 5, versículos 17 a versículo 26. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando. E ali achavam-se sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro da casa e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. E vendo ele a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: E digo a você: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus tem poder para perdoar os pecados. Quando ele entra em nossa casa, ele perdoa pecados. Ali nós vemos que ele foi rejeitado, anteriormente pelos gadarenos. Então, o Salvador atravessou novamente o mar da Galiléia e veio até Cafarnaum, que se tornara sua própria cidade, como diz a palavra, após os de Nazaré terem tentado destruí-lo. Foi ali que ele efetuou alguns dos seus milagres mais poderosos. 4 homens vieram a ele carregando um paralítico numa rude cama ou esteira. O relato nos mostra que por causa da multidão eles tiveram que tirar o telhado e baixar o homem na presença de Jesus. Mas quando Jesus lhe viu a fé, ele disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Note que ele viu a fé deles. A fé impeliu os homens a trazerem o doente a Jesus. E a fé do doente foi até Jesus à procura de cura. Nosso Senhor recompensou esta fé primeiramente pelo pronunciamento de seus pecados perdoados. O grande médico retirou a causa antes de tratar dos sintomas. Ele deu a maior bênção primeiro, e isso nos faz questionar se Cristo alguma vez curou uma pessoa sem também conceder salvação. Quando alguns escribas ouviram Jesus declarar que os pecados do homem estavam perdoados, eles o acusaram de blasfêmia consigo mesmos. Afinal de contas, só Deus pode perdoar pecados, e eles certamente não iriam recebê-lo como Deus. O Senhor Jesus, onisciente, leu os seus pensamentos, repreendeu-los pelo mal da descrença, da incredulidade do coração deles. Depois lhes perguntou:
Era mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Na realidade, é fácil dizer tanto um quanto ao outro. Mas qual é mais fácil de fazer? Humanamente falando, ambos são impossíveis, mas os resultados da primeira ordem não são visíveis aos passos que os efeitos da segunda são vistos imediatamente. Para poder mostrar aos escribas que ele tinha autoridade sobre a terra para perdoar pecados e, portanto, deveria ser honrado como Deus, Jesus dignou-se a dar-lhes um milagre que poderia ver. Virando então para o paralítico, ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando as multidões o viram andando pela casa com a sua maca, sentiram duas emoções. Primeiro, diz a palavra, temor e maravilhamento. Estavam com medo diante de uma visitação sobrenatural óbvia. Eles então glorificam a Deus por dar tal autoridade aos homens, mas eles perderam por completo o significado do milagre. A cura visível do paralítico fora destinado a confirmar que os pecados do homem haviam sido perdoados, um milagre invisível. Eles deveriam ter percebido neste relato que o que testificaram não foram uma demonstração de Deus dando autoridade aos homens, mas a presença de Deus entre eles, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não entenderam. E com relação aos escribas, sabemos dos acontecimentos posteriores, que eles apenas ficaram mais endurecidos em sua descrença e em seu ódio. Porém, a estratégia de Jesus para calar os opositores religiosos e corrigir o ensino equivocado que eles passaram para o povo foi maravilhoso. Por mais que eles quisessem negar que Jesus poderia perdoar pecados, a cura do homem paralítico foi a prova inegável do perdão de Deus através de Cristo. E isto também é para conosco. Aqueles homens religiosos hipócritas não glorificaram a Deus por ele ter dado tamanho poder aos homens. Então ele diz: era mais fácil dizer perdoados te são os pecados, porque não haveria nenhuma prova visível de que isso havia acontecido. Então a cura do paralítico era a prova de que o perdão dos pecados também havia acontecido. Um verdadeiro exemplo para a nossa sociedade atual, que declara-se cristã, mas que ainda não faz grandes esforços para incluir os menos favorecidos também na cidade. Foi um momento onde o Filho de Deus fez uma inclusão social. A história de superação desse paralítico e dos seus 4 amigos nos ensinam algumas lições valiosas de fé, de perseverança, de que devemos guardar e praticar a nossa caminhada na terra, lembrando que Jesus perdoa os nossos pecados. Não importa em que condição você esteja, busque alcançar os seus objetivos com fé e com perseverança. Esses homens tiveram fé, e também o paralítico, porque quando Jesus diz levanta-te e anda, ele levanta e anda. Então, aqui nós vemos também algo muito importante. Essa história de superação também nos mostra que nós devemos priorizar, ter sempre ao nosso lado amizades que nos ajude, que nos apoiem, que acreditem nos sonhos de Deus para nós. Devemos também lembrar algo muito importante a respeito disso. No meio de uma crise, não desista na primeira dificuldade. Tenha a visão e busque com determinação alcançar o seu sonho. Mas sempre tenha pessoas que sonhem os sonhos de Deus com você. Então, nós queremos olhar, sempre lembrando daquilo que o nosso Deus tem poder para fazer
em nossas vidas e na vida dos nossos amados. Que o Senhor acrescente a fé, a esperança e o amor e recompense a fé daqueles que andam conosco. Esse é um caminho difícil, até mesmo parece impossível, mas como nós sabemos, para Deus nada é impossível e Ele recompensa a fé, a sua fé e a fé daqueles que andam com você. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.